Olá pessoal, meu nome é Simone, eu sou professora do Campus Guarapari, atuo nas áreas, nas disciplinas de contabilidade, gestão de custos e finanças. Nesse semestre, 2020/2, é a primeira vez que eu vou trabalhar com vocês, A gente vai estar junto na disciplina de contabilidade básica. E nessa aula de hoje eu vou apresentar para vocês o plano de ensino da disciplina, como que ela vai acontecer nesse formato inicialmente de atividades pedagógicas não presenciais, e a gente vai falar um pouquinho sobre uma introdução à contabilidade, ok? Então eu vou passar essas informações para vocês e no decorrer do semestre nós estaremos aí juntos, trocando informações e conhecimentos sobre a área de contabilidade. A disciplina de contabilidade básica ela tem uma carga horária de 60 horas, isso equivale a 4 aulas por semana. As aulas elas são às quintas-feiras, de 18h40 às 22h, o horário da aula. E a metodologia que a gente vai utilizar nesse formato inicial de atividades pedagógicas não presenciais é a plataforma Moodle, todo o conteúdo vai estar disponível no Moodle, e eu trabalho disponibilizando os conteúdos por meio de videoaulas, apostilas, exercícios e gabaritos, para que vocês pratiquem e confiram o resultado. A aula online, eu já disponibilizo um cronograma de aulas online. O objetivo dessas aulas é tirar dúvidas, então todo o conteúdo vai estar nas videoaulas e nas apostilas. Então, quem puder, o aluno que tiver a oportunidade de participar também da aula online para tirar dúvida, é um momento muito bom, um espaço onde a gente conversa ali pessoalmente sobre as dúvidas, mas quem não puder participar da aula online não tem nenhuma perda de conteúdo, porque o conteúdo vai estar disponível na sala para vocês acessarem a qualquer momento, por meio das videoaulas e das apostilas. E aí o aluno que não puder participar da aula online para tirar dúvida, ele usa o fórum de dúvidas, que fica aberto durante todo o semestre. Então entra lá, digita, posta a dúvida e eu vou respondendo, ok? O plano de ensino da disciplina está disponível já na sala, no Moodle, então lá vocês têm acesso a todos os conteúdos que a gente vai trabalhar no decorrer do semestre, a carga horária de cada conteúdo, as formas de avaliação. Então a gente vai trabalhar basicamente com atividades individuais, exercícios avaliativos, e um ou outro trabalho em grupo, dependendo do conteúdo, mas no plano de ensino tem essa informação do valor de cada atividade e do formato de cada uma. Então, vocês podem acessar na plataforma o plano de ensino e o planejamento mensal, porque o plano de ensino ele é para o semestre inteiro, então, às vezes, ele precisa de, no decorrer do semestre, ser revisto em virtude do andamento mesmo das aulas. E aí tem o planejamento mensal das atividades pedagógicas não presenciais, que vocês acompanham de fato como que a gente está executando esse plano de ensino. Com relação à disciplina, contabilidade básica, basicamente, o objetivo dela é desenvolver, despertar no aluno o interesse pela contabilidade e a capacidade de utilizar essa ciência contábil, porque a contabilidade é uma ciência, como instrumento para atuação na área de administração. Então, nosso objetivo nessa disciplina não é que vocês saibam ao final dela elaborar todas as demonstrações contábeis, compreender a essência de cada uma delas, porque nós não estamos formando contadores, nós estamos formando administradores. Então, o objetivo é que vocês compreendam como que a administração utiliza, precisa dessa ciência tão importante que é a contabilidade, que se ocupa basicamente de registrar e demonstrar o patrimônio das organizações.
Então, especificamente, né, a gente vai trabalhar, apresentar os conceitos de contabilidade e os princípios, né, que regem a atuação dela, as demonstrações contábeis, que são uma área extremamente importante para o administrador, porque a gente trabalha muito a decisão financeira com base nessas demonstrações, e realizar a análise, né, qualitativa dessas demonstrações, compreender qualitativamente o que elas trazem de informação para o gestor. Bom, a gente começa definindo, né, a contabilidade, e ela pode ser definida, né, de maneira formal como um instrumento ou a ferramenta, né, que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora das organizações. A contabilidade é uma ciência muito antiga, né, existe há muito tempo, e o objetivo dela sempre foi auxiliar pessoas, empresas no processo de tomada de decisões. Com o passar do tempo, o governo passou a utilizar também a informação contábil como base para a arrecadação de impostos. Então, o processo, né, de apurar o tributo, os tributos que as empresas são obrigadas a pagar, ele é feito pela contabilidade, por isso que ela se tornou obrigatória para a maior parte das empresas. Então, qualquer, né, empresa precisa ter uma assessoria contábil, né, que é um escritório, um profissional contratado para realizar o registro e a demonstração do patrimônio da empresa e fazer, né, o cálculo dos tributos devidos. Então a empresa precisa ter essa assessoria contábil, esse escritório, né, contratado, ou um profissional internamente contratado para isso, trabalhando dentro, né, no quadro pessoal da empresa. E a gente diz sempre que uma empresa sem uma boa contabilidade é um barco à deriva, porque a contabilidade, a informação que ela gera, ela orienta todo o processo de tomada de decisões da empresa no campo das finanças. Então é uma área, é uma ciência muito importante para que a administração das empresas, né, seja eficiente, especialmente na área financeira. Bom, algumas definições importantes que a gente precisa falar, né, para poder entrar mais a fundo na área da contabilidade. Primeiro termo é a pessoa jurídica, porque a contabilidade ela se ocupa, né, basicamente do patrimônio da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica é a união de indivíduos, né, que através de um contrato reconhecido por lei, formam uma nova pessoa. E aí que mora, né, a importância de compreender a separação entre pessoa jurídica e pessoa física, porque se duas pessoas físicas se unem por meio de um contrato social, formando uma empresa, essa pessoa jurídica, ela é uma personalidade distinta dos seus membros, dos seus sócios. Então, não pode haver mistura, né, digamos assim, entre o patrimônio, entre as atividades da empresa, da pessoa jurídica e das pessoas físicas que são, né, responsáveis por ela. Então, a gente vai falar bastante sobre isso no decorrer do semestre. A pessoa jurídica ela pode ter ou não fins lucrativos, né? As pessoas jurídicas com fins lucrativos são as empresas, né, comércios, enfim, empresas de modo geral. E as sem fins lucrativos, elas são as cooperativas, associações, né, culturais, religiosas, ONGs, né, são empresas que não têm por objetivo distribuir lucro aos seus sócios. Isso é que caracteriza uma empresa sem fins lucrativos. Ela tem o objetivo de ter lucro para ser reinvestido, né, nas suas atividades, mas não há distribuição de lucros aos sócios. E a contabilidade geralmente chama, né, ela denomina a pessoa jurídica como entidade. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das entidades. Então, a gente vai, né, nas próximas aulas, entender o que é esse patrimônio, como que ele se forma, como que ele é organizado, né, dividido, registrado pela contabilidade, porque o principal, né, o objeto de estudo, a essência da contabilidade é estudar o patrimônio das entidades.
Bom, a gente pode definir essencialmente 5 funções para a contabilidade, seriam as funções principais, né, digamos assim, da contabilidade. Primeiro é registrar todos os fatos que ocorrem, né, dentro da empresa que podem ser representados por valor monetário, porque ela trata do patrimônio das entidades do ponto de vista qualitativo, né, atribuindo uma nomenclatura a ele, uma definição, e quantitativo, que é atribuindo valor monetário. Então, o principal objetivo da contabilidade talvez seja esse daqui, o de registrar tudo que ocorre dentro da empresa do ponto de vista de envolver, né, valor monetário. A segunda função é organizar um sistema de controle que seja adequado a cada empresa. Então, existe, obviamente, uma base, né, que é o chamado plano de contas, a principal forma de organizar o patrimônio da empresa. E é um padrão, mas ele precisa ser adaptado, né, adequado à realidade de cada empresa. A terceira função é a demonstração, é demonstrar, com base no que foi registrado, a situação econômica, patrimonial e financeira da empresa. Então, é uma sequência. A contabilidade, ela registra as informações, ela organiza por meio de um sistema próprio de controle e ela demonstra essas informações, né, por meio das chamadas demonstrações contábeis, que é o foco de estudo dessa disciplina contabilidade básica. Papel também, é função também da contabilidade analisar esses demonstrativos, né, essas demonstrações financeiras, com a finalidade de apurar os resultados, né, saber se a empresa está no caminho certo, se ela está com resultado positivo ou negativo, o que pode ser feito, né, para mudar essa situação. Então, é a função de análise da contabilidade. E, por fim, a função de acompanhar. Então, é também função da contabilidade acompanhar a execução dos planos da empresa, né, fazendo a projeção, a previsão dos pagamentos, né, a provisão das quantias que a empresa precisa receber, que ela tem que receber, que ela tem a pagar, né, com o objetivo de evitar sempre que haja mais obrigação, né, mais contas a pagar do que contas a receber. Então, basicamente, são essas 5 funções, né, próprias e particulares da área de contabilidade. A contabilidade ela é destinada aos chamados usuários, né? Então, a contabilidade ela é feita para atender os interesses, as necessidades de determinados grupos de usuários. Esses grupos eles têm aqui algum tipo de relação com a empresa, com a pessoa jurídica, né, com a entidade. Então, esses grupos eles são basicamente fornecedores, bancos, sindicatos, órgãos de classe, governos, concorrentes, funcionários, investidores e tem outros aqui, né, porque podem haver dependendo, né, do tipo de entidade, podem haver outros grupos, né, além desses aqui, mas basicamente são esses. Então, todos esses grupos, eles têm interesse na informação que a contabilidade gera, né, registra e apresenta sobre a empresa. Por exemplo, um banco, né, uma instituição financeira, quando uma entidade, né, uma pessoa jurídica, busca uma instituição financeira para obter, por exemplo, um empréstimo, né, para fazer um financiamento, o banco precisa analisar o patrimônio dessa empresa, para saber se ela tem condições, né, de arcar com esse empréstimo que vai ser concedido e qual o valor que pode ser concedido, né, para essa empresa. Então, o banco pede a demonstração contábil que foi lá registrada, né, elaborada pela área de contabilidade e analisa essa demonstração para saber se a empresa tem condições, né, de ser contemplada com esse empréstimo e qual valor o banco pode atribuir a esse empréstimo. Então, esse é um exemplo, né, de uma utilização que o banco faz da informação contábil. E assim acontece com todos os outros interessados também. Bom, a contabilidade ela é uma ciência que é
regida, né, por princípios. Então existem, né, os órgãos que regulamentam a contabilidade. A gente está falando da contabilidade no Brasil, mas no mundo inteiro, né, existe essa ciência contábil que trata do registro e da demonstração do patrimônio das entidades. Cada país tem uma legislação própria, né, para regulamentar a atuação da contabilidade, né, a atuação da área contábil. Existe já há alguns anos uma tendência, uma intenção de fazer uma convergência dessas legislações para que no mundo inteiro a contabilidade tenha uma forma de atuação semelhante. Isso facilita a análise de empresas que têm, por exemplo, sede num país e filial em muitos outros. Então, hoje o que acontece muitas vezes é que uma empresa que tem, por exemplo, sede na Alemanha e tem também negócios aqui no Brasil, filiais aqui no Brasil, ela tem que formatar, digamos assim, as suas demonstrações contábeis de acordo com a legislação alemã para apresentar na Alemanha e tem que formatar de acordo com a legislação brasileira para apresentar no Brasil, né, os grupos de interesse no Brasil. Então existe já há muito tempo e já mudou muita coisa na legislação nesse sentido de haver uma convergência das normas contábeis, né, de maneira internacional. Mas é importante que a gente saiba que a contabilidade ela é regida por princípios que dizem respeito ali à essência, né, do que é a forma, né, que essa ciência trata o patrimônio das entidades, e a contabilidade tem também toda a legislação pertinente, né, a forma como ela vai fazer esses registros, porque, como eu disse anteriormente, o governo utiliza a informação contábil para apuração de tributos. Então, o registro contábil, né, do patrimônio das empresas, ele precisa seguir os princípios da contabilidade, né, que são a essência dessa ciência, e precisam atender aquilo que a legislação coloca de acordo com esses princípios. Então, não há uma dissociação entre princípio e legislação. A legislação, né, que a gente chama basicamente de normas brasileiras de contabilidade, elas são ali as normas que regulamentam, né, a atuação da contabilidade no Brasil, e elas seguem, elas observam, né, essas normas devem observar os princípios contábeis. Então, nós temos o órgão maior, né, no Brasil, que é o Conselho Federal de Contabilidade, vocês vão identificar sempre por essa sigla aqui, CFC. Então, nós temos o Conselho Federal de Contabilidade, que é o órgão, né, responsável por legislar, né, colocar as resoluções, a forma de estruturar as demonstrações contábeis. Nós temos o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é também um órgão que analisa, que propõe medidas sobre, né, a atuação da área contábil no Brasil. Esse órgão analisa matérias, por exemplo, para saber se elas estão de acordo com os princípios contábeis, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. Então, é importante entender que essa ciência contábil, ela é regida, né, por muitas leis, por muitas normas, por muitos princípios, e todos devem ser observados, né, no exercício da profissão e na elaboração dessas demonstrações contábeis. Então, o profissional, né, formado em ciências contábeis, o bacharel em ciências contábeis, ele é o contador, né, o profissional responsável por fazer, né, esses registros, é o profissional que pode assinar demonstrações contábeis, né, é dele essa atribuição, não é do administrador. Então, a gente estuda contabilidade, o bacharel em administração, ele compreende, ele atua, né, usando a informação contábil para tomada de decisões, mas ele não pode, por exemplo, elaborar uma demonstração contábil. Isso é papel do contador. Mas é importante que nós, como administradores, tenhamos a consciência do que é essa ciência e, principalmente, de quais são os princípios
contábeis, né? Os princípios que regem o registro e a demonstração contábil, porque isso torna, né, a atuação do gestor financeiro mais clara, mais transparente, mais correta, evita ações, né, decisões que podem impactar negativamente a situação patrimonial da empresa. Então é importante que a gente conheça esses princípios, porque a contabilidade vai ser toda regida por eles. Então todo o patrimônio da empresa vai ser registrado, apresentado de acordo com esses princípios, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. O primeiro deles é o princípio da entidade. Esse princípio, a essência dele, né, é tratar da autonomia patrimonial. Então, é o que eu falei para vocês anteriormente, que a pessoa jurídica ela é uma entidade dissociada da pessoa física. Então, nós temos a resolução 750 de 93 do Conselho Federal de Contabilidade, né, que coloca que o patrimônio da entidade não deve, de forma alguma, se confundir com o de terceiros, ainda que esses terceiros sejam seus proprietários, né, sócios. Então, enfim, a partir do momento que existe uma entidade, uma pessoa jurídica, o patrimônio dela é dela. A gente precisa prezar, né, a contabilidade precisa prezar pela autonomia patrimonial. Então, o que é um exemplo, por exemplo, né, para facilitar o entendimento, o exemplo de violação desse princípio é quando o proprietário de uma empresa adquire, por exemplo, como para ela, né, um automóvel, só que na verdade quem vai utilizar é ele. Então, existe a empresa, a entidade, a pessoa jurídica, e o proprietário decide comprar um automóvel e colocar no nome da empresa. Então, esse automóvel passa a fazer parte do patrimônio da empresa, porque foi adquirido com recursos dela. Mas esse veículo é para ele utilizar pessoalmente. Essa ação, né, esse registro de patrimônio, ele fere a autonomia patrimonial, porque foi adquirido um bem com o patrimônio da empresa para a utilização de terceiros. Então, isso gera, né, uma ansiedade, muitas vezes, no administrador, no sócio da empresa, porque o pensamento mas a empresa é minha, então eu não posso adquirir um bem para eu utilizar? Pode, mas não com o patrimônio da empresa. Então, nesse caso, se ele quer, né, adquirir um bem e vai utilizar recursos da empresa, ele precisa fazer uma retirada, um adiantamento, né? Existem meios do sócio usufruir do lucro da empresa, mas não adquirindo um bem, atribuindo ao patrimônio dela para que ele utilize. Então, esse é o princípio da entidade. O segundo princípio é o da continuidade. A contabilidade ela é feita, né, ela faz os seus registros partindo do princípio que aquela empresa, que aquela entidade vai seguir por tempo indefinido. A gente não sabe, né, quando e nem se aquela empresa vai encerrar as suas atividades. Então, esse princípio da continuidade, né, ele prevê que todos os registros contábeis devem ser feitos considerando que a empresa não tem um prazo de validade. Um exemplo disso é que a avaliação dos ativos, né, ativos são os bens e direitos da empresa, a avaliação desses ativos seja feito conforme a capacidade que eles possuem de gerar frutos na continuidade de suas operações e não pelo valor que poderia ser obtido, né, caso fossem negociados. Então, quando uma empresa tem um ativo registrado, a análise dele é feita pelo valor que ele tem ali agregado àquela entidade, não considerando que, se a empresa for vendida, ele vai ser avaliado em tal valor, né? Então, a gente não olha para o registro contábil com esse objetivo de finitude de uma empresa, mas sim de que ela é uma entidade contínua que não tem prazo para acabar. O terceiro princípio é o da oportunidade.
esse princípio ele se refere, né, à tempestividade, basicamente, né, a tempestividade e a integridade do registro do patrimônio. Então, é importante que a contabilidade faça o registro no tempo oportuno, né? Isso simultaneamente, né, a gente precisa garantir que o registro seja feito de maneira correta, integralmente e no tempo correto. Então, por exemplo, quando uma empresa acumula ao longo de um mês inteiro as notas fiscais de entrada, de saída, os pagamentos e, enfim, né, todos os seus fatos ali, acumula e num único dia faz o registro. Isso fere o princípio da oportunidade, porque, de acordo com ele, né, o registro do patrimônio ele tem que ser feito de imediato, né, no momento em que ele acontece. Então, se a empresa efetuou uma venda hoje, a nota fiscal tem que ser emitida hoje e isso vai alimentar, né, o sistema contábil no tempo certo, ok? Então, esse é o princípio da oportunidade. O outro princípio importante é o registro pelo valor original. O que significa isso? O patrimônio da empresa ele é registrado pelo valor original da transação e não pelo valor de mercado ou pelo valor que foi ali determinado por um especialista, enfim. Todo o patrimônio é registrado pelo valor original. Então, um exemplo de violação desse princípio, né, se uma empresa adquire um bem em promoção, então o bem vale 100 mil reais, um equipamento, e a empresa, por algum motivo, conseguiu um desconto ali de 20 mil, adquiriu por 80 mil. Então, ela efetuou, né, de fato, o pagamento de 80 mil, mas decide colocar o valor desse bem no patrimônio por 100 mil reais. Porque o valor dele é 100 mil reais. Então, registra essa máquina no patrimônio da empresa por 100 mil reais. Mas o que saiu do caixa para pagar foram 80 mil apenas. Então, esse registro ele gera uma não conformidade, porque o equipamento não foi registrado pelo seu valor original. Isso não pode ser feito. Se a empresa pagou 80 mil por um bem, ela vai ter uma entrada, né, no patrimônio, um registro de um bem no valor de 80 mil e a saída no valor de 80 mil também. Então, isso é um método, né, que a gente chama em contabilidade o método das partidas dobradas, que a gente vai estudar bastante no decorrer do semestre. Então, todo registro ele vai ter um débito e um crédito de valores equivalentes, né? Então, isso é o princípio do registro pelo valor original. O outro princípio que rege, né, esse princípio é importantíssimo, a gente também vai falar muito dele, porque ele rege todo o registro da informação contábil. Pelo princípio da competência, receitas e despesas elas são registradas no momento em que elas ocorrem. E isso não depende de haver pagamento ou recebimento. É o chamado registro pelo fato gerador. Então, se uma empresa efetua a venda de uma mercadoria, né, por um valor X, e ela dá ao cliente 30 dias para pagar por essa mercadoria, né? Ela vendeu agora, hoje, né, mês de outubro, essa mercadoria para o cliente. Vendeu, emitiu a nota fiscal e emitiu ali uma fatura para o cliente pagar daí 30 dias. A contabilidade vai reconhecer e vai registrar a venda, ou seja, uma receita, agora no mês de outubro, independente de esse dinheiro, né, entrar no caixa da empresa só no mês seguinte. Então, isso é o regime da competência. A partir do momento em que a empresa transferiu para o cliente o bem, né, a mercadoria, e o cliente assumiu o compromisso de pagar futuramente, o fato gerador aconteceu, a relação comercial entre eles aconteceu, né? Então, isso dá à empresa o direito de reconhecer que ela tem uma receita, ela não tem uma entrada de caixa. E a gente vai também, no decorrer da disciplina, entender a diferença que existe entre receita e caixa, né? Entre efetuar uma venda e
fazer o recebimento, né, e ocorrer o recebimento dessa venda, equivalente a essa venda. Então, a demonstração contábil, as demonstrações, elas são feitas pelo regime de competência. E aí o princípio, né, que orienta esse regime é justamente esse, de que toda receita e toda despesa deve ser reconhecida, né, deve ser registrada no período em que ela ocorre, independente de haver ou não a entrada de caixa ou a saída de caixa, porque para pagamentos a lógica também é a mesma. Então, se uma empresa adquire matéria-prima de um fornecedor, agora no mês de outubro, para pagar lá no mês de novembro, ela já reconhece uma despesa, porque ela já recebeu essa mercadoria, né? Então o fornecedor já transferiu para a empresa a propriedade, né, desse bem, está com ela essa matéria-prima, e ela vai pagar no próximo mês. Então ela tem uma obrigação, mas ela já tem uma despesa reconhecida. Okay? Então o princípio da competência trata desse assunto. Outro princípio da prudência, ele determina justamente prudência no registro mesmo das informações contábeis. Então, na dúvida, né, adota-se sempre o menor valor para os componentes do ativo, que são os bens e direitos da empresa, e maior valor para o passivo, que são as obrigações. Então, se há, por exemplo, uma dúvida em relação à possibilidade de um prejuízo, né, a empresa tem ali a expectativa de obter um prejuízo num dado período, né? Ela não vai superfaturar, digamos assim, esse prejuízo. É melhor que ela tenha uma expectativa de um prejuízo menor e depois ele se realize um pouco maior do que o contrário. Então, assim como num ganho de capital, se a empresa vai fazer uma avaliação de um bem que ela já possui, né, de um terreno, de um imóvel, e aí, em virtude da valorização, né, esse imóvel foi registrado lá pelo valor de aquisição. E aí, com o passar dos anos, sabe-se que ele teve uma valorização. Então, ela contrata um profissional de mercado, ele faz uma estimativa de quanto, né, valorizou esse bem e ela vai registrar essa valorização como um ganho de capital. Registra-se um valor de maneira prudente. Então, se o analista colocou lá que a valorização foi de 20%, né, em média, algo entre 20% e 25%, por exemplo, a contabilidade vai registrar o ganho de 20%, né, e não o ganho otimista de 25%. Então, basicamente, é isso que é o princípio da prudência. Então, pessoal, esses são os princípios da contabilidade. Esse primeiro momento é só para a gente se familiarizar, começar a compreender o que é a contabilidade, qual é o seu campo de atuação, quais são os seus objetivos, né? E na próxima aula a gente já começa falando sobre o patrimônio das entidades, que aí é entender o que é esse patrimônio. Então, nós temos na sala o material já postado, né? Além dessa videoaula, tem também as apostilas, então eu recomendo que vocês leiam, né? Assistam a videoaula e, além disso, leiam os materiais, para que já comecem, né, a formar um conceito sobre a contabilidade, e aí quando a gente começar a falar de patrimônio, vocês já têm uma base, né, suficiente para compreender. Então, boa semana para vocês e bom estudo!